Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, para voltarmos a um assunto que já debatemos com o embaixador Seixas da Costa e que tem a ver com o facto de, depois de 4 dias de exercícios militares chineses à volta e por cima de Taiwan, eh, a China ter alargado este período de exercício para mais alguns dias, demonstrando uma necessidade clara de manter uma grande pressão desde que Nancy Pelosi entrou e saiu de Taiwan, parecendo que há um antes e um depois das relações da China e dos Estados Unidos, relativamente, pelo menos relativamente a Taiwan, há um antes e um depois da visita de Nancy Pelosi, não lhe parece, embaixador? É Sendo que, verdade. peço desculpa por manter a pergunta, sendo que o depois parece-me bastante mais perigoso que o antes. A sensação que se tem, eu devo dizer que a sensação que tive quando vi o que se passou agora com a China é como mexer num vespeiro, quer dizer, as moscas, as vespas estavam ali perigosas, podendo atacar, a maneira como se mexeu no vespeiro tornou o vespeiro incontrolável. E, e nós temos uma dificuldade imensa, eu devo dizer nós, não quero utilizar um plural mas estático, sou eu, no fundo, mas também verifico que há muitos comentadores internacionais que pensam um bocadinho da mesma forma. Nós temos uma grande dificuldade em perceber a lógica da China e perceber a maneira como a China atua. E há qualquer coisa a mexer na China este ano, que tem a ver com aquilo que já temos aqui falado do Congresso do Partido Comunista Chinês, da reeleição de Xi Jinping, de uma certa tensão, que era crescente em relação aos Estados Unidos, mas há aqui um elemento novo que mudou, eu diria, tudo na relação com a China no quadro mundial. E curiosamente, eu acho que a China não estava à espera disso e teve que reagir a isso, que foi a questão russa. A questão da Rússia obrigou a China, em primeiro lugar, durante um tempo ali hesitou, exceto na linguagem, hesitou na tomada de uma posição, levou a China, eu não digo para o lado da Rússia, mas para o lado contrário aos Estados Unidos. Eu continuo a pensar que o mundo hoje em dia divide-se entre os Estados Unidos e os seus amigos e o resto. E isso cada vez mais é evidente, e esta evolução da China nos últimos tempos vai nesse sentido. A China tinha um projeto de desenvolvimento no quadro mundial que se baseava num mundo em paz. E queria ser vista como um fator de progresso, de financiamento de infraestruturas, a nova Rota da Seda, etc. Portanto, o tempo chinês ia sendo gerido por ele próprio, pela própria China. Esta história da Rússia e a história de repente a China ser pressionada pelos Estados Unidos e pelo mundo ocidental em geral, no sentido de dizer, definam-se lá, faça isto, estão de um lado ou do outro. E a China não podia estar do lado diferente da Rússia. Quer dizer, eu não estava a ver a China do lado ocidental, a poder estar do lado ocidental. E, portanto, a China, no fundo, é levada a este acelerar. Este acelerar é feito não apenas na questão russa propriamente, mas por uma intromissão de natureza provocatória. Eu volto a dizer, eu considero isto verdadeiramente provocatório, mesmo para Joe Biden, que foi esta iniciativa da senhora Nancy Pelosi de ir a Taiwan nesta altura. No momento de maior tensão que já existia com a China, no momento em que a própria relação com a China estava marcada, por exemplo, com a definição da China como um elemento de risco no quadro do conceito estratégico da NATO. Estávamos, Exato. portanto, num tempo de alguma tensão de relação bilateral. E a senhora Pelosi vai fazer aquela intervenção que corresponde, vamos ser claros, a uma vontade dentro de setores americanos, no sentido de reafirmar o seu apoio a Taiwan. Apoio a Taiwan, esse que nós sabíamos que até agora se baseava numa espécie de equívoco, a chamada ambiguidade estratégica, a que Joe Biden já tinha dado uns laivos de alguma mudança, pelo menos semântica, e que a senhora Pelosi agora, contra a vontade clara de Joe Biden, este não era o tempo de Joe Biden para se fazer este tipo de iniciativa, vai agravar. A China, naquela lógica de que nós não a conhecemos, reage de uma forma extraordinária, do ponto de vista de mobilização e de irritação, e faz um cerco a Taiwan, na lógica que a China defende no quadro internacional, atenção, e que o mundo internacional a defende, que é só há uma China.
Taiwan não é um país, Taiwan é um Estado que não é reconhecido como país, que nunca declarou a sua independência, tem uma independência de facto, mas não tem uma independência de jure, não é membro das Nações Unidas, há meia dúzia de países que o reconhecem. Taiwan vive numa relação prática de facto. Mas também vive na expectativa de não ser invadido, isto é, que a possibilidade de unificação com a China fosse feita de uma forma suave. Ora bem, essa forma suave nós já percebemos que nunca vai ter lugar, pela simples razão de que Taiwan também já percebeu que, depois do que aconteceu com Hong Kong, depois do que está a acontecer com Macau, a China não evolui de uma forma que permita uma reabsorção suave e somos todos irmãos. E, portanto, a grande questão está em saber, estará a China disposta a consagrar aquilo que é o salto para a consagração da sua soberania sobre Taiwan de forma militar, está pura e simplesmente a dizer, eu quando quiser posso fazer isto, independentemente daquilo que possa ser a reação do mundo ocidental e em particular dos Estados Unidos, que é o que conta para tudo isto. Claro. Estes últimos movimentos são desproporcionados. Embora a China, e ontem eu estava a ver uma declaração de um responsável militar de Taiwan, a China nunca tocou naquilo que pode ser visto como as águas territoriais ou o espaço aéreo de Taiwan. Contrariamente àquilo que se diz que a China tem entrado com aviões, não. A China tem entrado com aviões num espaço de defesa, não necessariamente, que é um espaço de informação sobre que é junto ao espaço aéreo. Não entrou nunca no espaço aéreo de Taiwan, nunca entrou na zona económica exclusiva de Taiwan, conforme Taiwan a define. E, portanto, estamos aqui num jogo medido ao milímetro, ao microscópio, eu diria, e a sensação, eu tendo a concordar com o que disse Joe Biden, no sentido de dizer, eu acho que ainda não é desta que a China vai atacar Taiwan. A China quer mostrar a sua força e mostra, e ao mesmo tempo vai mostrando dentro de Taiwan a capacidade de resiliência de Taiwan, que vai reforçando fortemente a sua estrutura, a chamada política militar do ouriço, que é o que se diz, que é criação de espinhos para o caso de ser atacada e nunca fazer ataques que possam, por exemplo, atingir a costa continental. Claro. Jogo altamente perigoso, é um jogo altamente perigoso, era dispensável e acho que a senhora Pelosi não prestou um grande serviço, digamos, à paz na região. Como é que se resolve isto, embaixador? É esperar que a China se acalme e que Taiwan não lhe dê para invadir a China continental, Taiwan, ou era capaz de ser difícil? Ou os Estados Unidos podem fazer qualquer coisa, os Estados Unidos podem fazer qualquer coisa para demonstrar que perceberam o recado chinês e acalmarem a posição? o grande problema, António, na minha opinião, nem sequer é o território de Taiwan. O meu problema a meu ver, o grande problema é o Estreito de Taiwan. Porque o Claro, Estreito de Taiwan é lido diferentemente pela China, em termos da livre circulação, e lido pela comunidade internacional. E a China aí está em contradição com aquilo que é a leitura que os americanos fazem da atuação nessa zona. E os americanos consideram que podem andar livremente nessa zona, e a China acha que tem direitos e que há uma espécie de uma constante violação que ela tolera relativamente a isso. Depois há os outros aspectos, que é a criação das ilhas no Mar do Sul da China, aquelas ilhas artificiais que a China está a criar, essas sim abertamente contra o direito internacional. Nós estamos aqui a ver essencialmente um mal-estar entre uma potência que é os Estados Unidos, que se habituou nas últimas 2 décadas a ser praticamente, ou 3 décadas, a ser praticamente uma potência unipolar e que tem um poder internacional que lhe permite ir por todo lado, nomeadamente pelas zonas da China, e a incapacidade dos Estados Unidos de aceitarem uma realidade que provavelmente vão ter que aceitar a prazo, é que a China não é só já um poder económico, é um poder naval, é um poder militar, é um poder nuclear, e, de facto, contrapõe-se em termos de ameaça àquilo que é o poderio americano. Mas isso contrapõe-se por uma razão. Contrapõe-se em relação àqueles que consideram que o poderio americano em todo o mundo tem uma espécie de legitimidade natural para se afirmar autonomamente. Ora bem, a China claro. acha que não. E, portanto, acha que também tem direito a isso. Isto está hoje subsumido nesta luta que há, que Joe Biden, aliás, de certa maneira sublinhou, que é a luta entre as democracias e as autocracias.
a China representa, digamos, o ponto mais alto das autocracias a nível mundial, dos países ditatoriais, dos países em que as eleições são um pormenor. Os Estados Unidos representam o contrário. Mas isso não significa que para conseguirmos viver no mundo, nós não tínhamos que viver com as duas realidades e que uma não vai matar a outra. Porque se for Claro, matar a outra, vamos ter uma guerra mundial. claro. Muito bem, ao embaixador, obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Acompanhem-no e a outros programas do género nas redes sociais do Jornal Económico e nos sites. Até para a semana com um novo programa Arte da Guerra. Até lá.